Prepare-se, porque agora vamos mergulhar em um dos episódios mais enigmáticos e arrepiantes da história: a Maldição de Pompeia. A cidade que foi engolida pelas cinzas do Monte Vesúvio em 79 d.C. O que era para ser apenas uma tragédia natural acabou se transformando em um mistério que ecoa há quase 2000 anos. Pompeia não é apenas lembrada como uma cidade soterrada, mas como um lugar envolto em maldições, lendas e teorias que até hoje intrigam historiadores, arqueólogos e curiosos do mundo inteiro. Afinal, como um império tão grandioso, em pleno auge da civilização romana, permitiu que milhares de pessoas fossem dizimadas em questão de horas? E mais, por que tantos acreditam que a cidade nunca descansou em paz? Hoje, você vai conhecer a história de uma maldição que transformou Pompeia em um símbolo eterno do medo humano diante das forças da natureza e do sobrenatural. A vida em Pompeia, antes da catástrofe, era vibrante e luxuosa. Localizada perto da Baía de Nápoles, a cidade era um dos centros mais prósperos do Império Romano, cheia de vilas luxuosas, mercados movimentados e templos dedicados a diferentes deuses. As ruas de pedra ecoavam com os passos de comerciantes, soldados e nobres. Havia teatros, termas e até bordéis decorados com afrescos coloridos. Era um retrato vivo da riqueza e dos prazeres de Roma. Mas essa ostentação também trazia controvérsias. Muitos acreditavam que Pompeia era uma cidade entregue aos excessos, à luxúria e ao desrespeito aos deuses. E aqui começa a lenda da maldição. Escritos antigos sugerem que a destruição de Pompeia foi, para alguns, um castigo divino pelos pecados de seus habitantes. O Vesúvio não teria sido apenas um vulcão em erupção, mas um instrumento escolhido pelos deuses para purificar uma cidade corrompida. Naquele fatídico 24 de agosto de 79 d.C., o céu escureceu como se fosse noite. O estrondo do Vesúvio abalou a região e uma nuvem de cinzas incandescentes começou a se espalhar pelo ar. Muitos tentaram fugir, mas o destino foi implacável. Em poucas horas, Pompeia estava mergulhada em trevas e seus habitantes, sufocados pelos gases tóxicos ou petrificados pelas cinzas, congelados no tempo. Foi como se a cidade tivesse sido transformada numa cápsula eterna, preservando para sempre os últimos momentos de cada pessoa. Os arqueólogos que séculos depois escavaram o local ficaram atônitos ao encontrar corpos em posições de desespero, como se o sofrimento tivesse ficado gravado em pedra. Essa imagem alimentou ainda mais a ideia de que a cidade não apenas morreu, mas foi amaldiçoada, condenada a reviver sua tragédia eternamente. E não para por aí. Escavações em Pompeia revelaram inscrições misteriosas, como maldições gravadas nas paredes, que pareciam prever a destruição. Algumas frases imploravam a proteção dos deuses contra o fogo do céu. Outras acusavam vizinhos de práticas ocultas, como se houvesse uma tensão espiritual no ar. Os pesquisadores também encontraram símbolos ligados à magia, indicando que os habitantes tentavam se proteger contra forças invisíveis. Mas será que adiantou? Ou será que ao brincar com esses rituais, os pompeianos apenas atraíram aquilo que mais temiam? O fato é que a aura mística de Pompeia não se resume ao passado. Muitos visitantes relatam sentir sensações estranhas ao andar pelas ruínas. Uma opressão no peito, vozes sussurradas ou a impressão de estar sendo observado. E aí surge outra crença, a de que as almas da cidade ainda vagam entre as cinzas, presas numa espécie de limbo eterno. No século XX, a ideia da maldição ganhou ainda mais força. Turistas que visitavam Pompeia começaram a levar fragmentos de pedras, pedaços de cerâmica
e até objetos encontrados entre as ruínas como lembranças. Mas logo, histórias assustadoras começaram a circular. Azar, doenças, acidentes inexplicáveis e até mortes eram relatados por aqueles que ousaram roubar algo da cidade. Isso criou a fama da Maldição das Relíquias de Pompeia. O caso ficou tão famoso que até hoje o museu responsável pelas escavações recebe pacotes anônimos com objetos devolvidos, acompanhados de cartas desesperadas pedindo perdão e relatando tragédias familiares. Coincidência ou não, esse fenômeno reforça a crença de que Pompeia continua amaldiçoada e que mexer com os seus vestígios é desafiar forças que não compreendemos. Mas a maldição de Pompeia não está apenas nos mitos. Alguns estudiosos apontam que a própria preservação da cidade pode ser vista como uma ironia cruel. Enquanto outras cidades destruídas ao longo da história foram esquecidas ou reconstruídas, Pompeia permaneceu congelada, como se fosse obrigada a reviver sua dor para sempre, exibida ao olhar de milhões de turistas. É quase como se a cidade tivesse sido transformada em um espetáculo de tragédia eterna, onde cada pedra, cada pintura e cada corpo petrificado grita em silêncio sobre o sofrimento de um povo. Isso levanta a questão: seria a verdadeira maldição não o castigo divino, mas o fato de nunca descansar, sendo revivida geração após geração como uma lembrança sombria da fragilidade humana? Mas ao mesmo tempo, há quem diga que Pompeia é um presente inestimável para a humanidade. Sem sua preservação, jamais teríamos tido um retrato tão fiel da vida cotidiana romana. Graças a ela, conhecemos detalhes de como viviam, trabalhavam, amavam e até como se divertiam. Talvez a maldição não esteja na cidade, mas em nossa visão de interpretar tragédias como castigos. Para alguns historiadores, a ideia de maldição é uma forma de dar sentido ao inexplicável, de transformar o horror em narrativa. E é exatamente isso que mantém Pompeia viva no imaginário coletivo. Mesmo assim, a sensação de que há algo de sobrenatural em Pompeia continua. Muitos arqueólogos relatam desconfortos estranhos durante escavações. Alguns falam em sonhos intensos com figuras romanas, outros de mal-estares que desaparecem ao deixar a cidade. Lendas locais dizem que nas noites mais silenciosas ainda é possível ouvir gritos ecoando nas ruínas. A ciência pode explicar grande parte disso como sugestão psicológica, mas o fato é que Pompeia carrega um magnetismo que vai além das pedras e dos fósseis humanos. E então, chegamos ao ponto mais intrigante. Será que a maldição de Pompeia acabou? Muitos acreditam que não. O Vesúvio continua ativo, e cientistas alertam que uma nova erupção pode ocorrer a qualquer momento. Milhões de pessoas vivem hoje em sua região, correndo o risco de repetir o destino dos pompeianos. A verdadeira maldição nesse caso seria a insistência humana em desafiar a natureza, ignorando os sinais que o passado já nos deixou gravados em cinzas. Se Pompeia foi um aviso, será que aprendemos algo com ele? O que fica é a reflexão. Pompeia não é apenas uma cidade fantasma do passado, mas um espelho para o presente e o futuro. A maldição pode ser simbólica, espiritual ou até científica, mas ela existe em cada pedra e em cada história contada sobre aquele lugar. Talvez a cidade esteja condenada a nunca ser esquecida, como um lembrete eterno de que a arrogância humana diante dos deuses ou da própria natureza tem sempre um preço. E agora eu te pergunto: você acredita que Pompeia foi apenas uma vítima de um desastre natural ou que existe sim uma maldição que a transformou em um lugar eterno de dor? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e prepare-se, porque no próximo vídeo vamos revelar mais segredos escondidos pela história. Segredos que podem mudar a forma como você vê o passado.